Olá, paz seja com todos. Bom dia. Deus nos abençoe, nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Eu vim aqui hoje para contar a história de José, do Egito. Então, José cresceu como um favorito de seu pai Jacó. José foi o primeiro filho de Raquel, esposa favorita de Jacó. Ela era estéril. Deus fez com que ela concebesse na sua velhice José, que depois de José, ela veio a falecer, dando à luz ao seu segundo filho, Benjamim. Em expressão e exibição de amor do seu pai, Jacó, deu a José uma túnica colorida. Ele era o filho preferido, deu esse presente. E os 10 meus-irmãos, eles eram muito ciumentos, detestavam o status assim especial, né, de preferência dos pais, né, porque era filho da velhice, tem aquela preferência dos pais. Eles tinham muito ciúme de José. Na verdade, eles tinham inveja, era uma inveja que eles tinham. Eles nasceram de Lia, cujo pai, Labão, na época, o Labão enganou Jacó, né? Ele trabalhou e muitos anos para ter Raquel, né? Trabalhou 7 anos, depois trabalhou mais, me parece, 14 anos, no total 14 anos. Mas havia um costume na época de casar com a primeira filha, né? A filha mais velha. Mas depois ele conseguiu casar com Raquel, né? A mulher que ele tanto amava. E José, ele obedeceu uma ordem do seu pai, que o seu pai tinha falado para ele ir no campo onde os irmãos estavam apacentando ovelhas. Foi levar suprimento para os irmãos. Mas antes de tudo isso acontecer, José, ele contou dois sonhos que ele teve. Ele sonhou que 11 feixes de grãos, representando seus irmãos, se curvavam diante dele, dos feixes dele. Em outro sonho, ele sonhou que o sol, representando seu pai, e a lua, sua mãe, e os seus 11 estrelas, representando seus irmãos, também se curvavam a ele. Então, os irmãos aí que ficaram com mais integrados, né, que chama, eles ficaram ainda mais com mais inveja de José, com mais raiva de José. E José chegou a contar o sonho também aos seus pais, né? E seus pais também acharam isso muito estranho. Não gostaram, né, daquilo que estava ouvindo. Então, com seu lindo casaco e tratamento de preferencial e seus sonhos de grandeza, José foi um homem marcado pelos seus irmãos, a respeito de seus irmãos. Então, um dia, né, que foi nesse dia que ele foi obedecer ao pai, foi levar o suprimento aos seus irmãos, e eles disseram, lá vem o sonhador Mó. Lá vem o sonhador. Era aquela inveja, né? Então, conspiraram entre si para matar José. Mas o seu irmão, o mais velho, Rubem, ele disse que eles se acalmassem, que eles não fizessem isso, e que sugeriu que os irmãos jogassem José num poço vazio. Na verdade, ele sugeriu isso porque ele tinha a intenção de voltar e resgatar o irmão e levar para o pai, né, de volta para o pai deles.
Então os irmãos concordaram com tamanha maldade, né? A gente sabe que foi uma tamanha maldade, mas diante daquela situação, seria uma situação melhor do que a morte de José, né? Rubem pensou assim. Então eles jogaram José no poço vazio e fundo. Mas antes que o Rubem voltasse para resgatar seu irmão, passaram os ismaelitas, os mercadores. Então eles venderam por 20 pratas na época e levaram José como escravo. Venderam José como escravo de alguns mercadores ismaelitas, que inclusive eram descendentes de José, mas eles não sabiam. Então, os irmãos de José combinaram explicar o desaparecimento ao Jacó, né, o pai, a seu pai. Então, mancharam a túnica colorida de sangue de cabra e levaram para o Jacó, né? Nossa, o Jacó ficou arrasado, né? Compreensivelmente arrasado, convencido de que aquele fato era real, que realmente o seu filho preferido, favorito, tinha morrido. Enquanto isso, José, passando de filho privilegiado e mimado, passava a ser escravo, impotente, a rumo de uma terra estranha, né? E os mercadores, quando chegou lá no Egito, venderam ao capitão da guarda de Faraó, né, que chama-se Potifar. José fez um bom trabalho, Potifar logo o promoveu à chefia de toda a casa. José foi encarregado de tudo da casa de Potifar, possuía de tudo que Potifar possuía. As coisas estavam melhorando para José, mas um certo membro da casa de Potifar estava prestes a atraí-lo, né? A levantar um falso testemunho, a anular todo o seu sucesso. José era um rapaz muito bonito. E a esposa de Potifar, né? A esposa do mestre, tinha notado isso. Na verdade, ela estava apaixonada por ele, que tentou várias vezes seduzi-lo, mas José sempre fugia dela, sempre recusava as seduções dela. Mas teve um dia, ela não desistia, teve um dia que ela tentou agarrar José, e José tentando, né, sempre rejeitando ela, e ele disse que ele não ia fazer isso com o mestre dele, o qual depositou toda a confiança nele, e ele também trairia o Senhor. Se ele fizesse aquilo, além de trair o seu chefe, né, o general da guarda, que é o capitão da guarda, que é o Potifar, que confiou nele, ele trairia o Senhor, que jamais ele faria isso. Então ela ficou com muita raiva, porque ele agiu assim, rejeitando ela. E na hora que ela agarrou ele, quando fugiu, ficou as vestes dele na mão dela, a capa. Mas ela não se deu não ficou quieta nisso aí, não. Ela pegou essa capa, usou isso aí para chamou os homens, né, os outros servos, os outros escravos, e falou, né, levantou esse falso testemunho dizendo que José, ele tinha tentado estrupá-la, tentou seduzi-la e estrupá-la. E quando ela recusou, ficou a capa dele, as vestes dele na mão dela. Diante dessa falsa acusação, ela chegou para falar para o marido, né, para Potifar. Então Potifar, ele não teve outra escolha a não ser mandar prender José. Diante dessas acusações selvagens, né, da sua esposa sobre José, Potifar teve pouca escolha.
apesar de gostar muito de José, mas com o acontecido, ele teve que mandar José para a prisão. José chegando na prisão, Deus esteve com ele, né? Sempre Deus esteve com ele. Então, ele sempre dava o melhor dele, sempre fazia tudo para agradar primeiramente a Deus e fazer seu trabalho com excelência. Então, o diretor, de tal maneira que ele impressionou o diretor da prisão. Então, o diretor da prisão gostou tanto dele, do trabalho dele, que logo ele colocou ele como comandante, comandando todos os outros presos. Então, mesmo na prisão, José, o trabalho dele foi, assim, reconhecido, não é? E sempre tinha promoção. Ele sempre foi promovido. Aonde ele ia, o trabalho dele era tão feito com excelência que ele era bem reconhecido, assim. Então, ele na prisão, ele se deparou com dois prisioneiros, outros dois prisioneiros, que eram prisioneiros de Potifar. Um era o copeiro e o outro o padeiro. Então, teve um dia que eles estavam assim, meio cabisbaixo. Então, José, vendo isso, José disse: o que é que vocês têm? O que aconteceu? Vocês estão tão estranhos? O que é que está acontecendo? Algo aconteceu? Aí, eles chegaram para José e disseram sobre o sonho que eles tinham tido. Deixa eu ver aqui. Então, o copeiro teve o sonho o sonho do copeiro. Então, o copeiro, que eu tô lendo aqui agora. Então, o copeiro-chefe contou o sonho a José. Ele disse: em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira havia 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi no copo de Faraó e entreguei ao Faraó. Então José disse: essa interpretação do sonho, os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai lhe reabilitar, vai lhe reintegrar ao sua posição anterior. E você dará o copo na mão dele, copo de suco na mão dele, ou suco ou vinho, né, na mão dele, que era costume antigo o copeiro fazer assim, não é? E José pediu ao copeiro que se lembrasse dele, que falasse que ele estava ali inocente, ele não tinha feito nada para aquela acusação, mas que ele fizesse essa bondade e não esquecesse, para que ele pudesse ser liberto daquele local, né? Só que o copeiro esqueceu. O sonho do padeiro, este foi o sonho do copeiro. Agora, o sonho do padeiro. Vendo o padeiro que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre minha cabeça. No cesto mais alto havia todo tipo de comida que um padeiro faz para Faraó, e as aves comiam no cesto que estavam sobre a minha cabeça. Então José disse: esta interpretação do sonho, os 3 cestos, são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai mandar, infelizmente, cortar a sua cabeça, pendurá-la numa árvore, e as aves comerão sua carne. Infelizmente, os 2 sonhos, as 2 interpretações foram
realizadas, da forma que José havia revelado, né? Pediu revelação ao Senhor e o Senhor revelou. Ambas previsões tornaram-se realidade. O padeiro foi executado e o copeiro, as aves, os pássaros comeram, se alimentaram do seu cadáver. E o copeiro foi reintegrado ao cargo, né, à posição anterior. Mas ele esqueceu de José, né? Só após 2 anos passados, que o faraó teve um sonho, teve um pesadelo, né? E nesse pesadelo, ele contava que, na verdade, foram 2 sonhos. O primeiro, ele via saindo 7 vacas gordas, bonitas, e junto 7 vacas magras, feiosas. As 7 magras, gordas, eram comidas pelas 7 vacas feias. E havia também 7 espigas de grãos viçosas, bonitas, e 7 espigas feias, mirradas. E as 7 espigas mirradas consumiam as 7 espigas viçosas. E ele ficou intrigado com aquele sonho, né? Aí ele procurou saber através do oficial, do faraó, né? E dos magos, adivinhos, mas nenhum deles interpretou o sonho. E então o copeiro que foi restaurado, né, reintegrado ao cargo, ele se lembrou que José havia pedido a ele, sugerido que ele falasse com o faraó para ele ser liberto daquele lugar. Então ele se lembrou que José havia interpretado os sonhos. Então ele sugeriu a faraó que buscasse José para usar a sua sabedoria através da interpretação dos sonhos, e assim o faraó fez, mandou buscar. Então José tomou um banho, se ajeitou, vestiu novas vestes, tudo, e foi ao encontro de faraó. José revelou o sonho de faraó e disse que os 2 sonhos significavam apenas que Deus tinha pressa em fazer acontecer aquele sonho. Desculpa, gente. Que era o prenúncio de 7 anos de fartura, de abundância jamais vista, precedendo de 7 anos de fome jamais vista. Então ele sugeriu que Faraó pensasse no futuro, estocasse grãos em preparação devido a essa fome que viria, né, fome prevista. E a interpretação combinava com um conselho que recebeu, né, que Faraó recebeu. Causou grande impressão a Faraó o que José revelou, né, a forma que ele tinha, assim, a comunhão com Deus, o temor, né, e a revelação dos sonhos. Então, o ungido de Deus, né, então decidiu fazer José seu segundo no comando do Egito. Deu um anel a ele, tornou ele governador do Egito. José passou primeiro a supervisionar todo o estoque de grãos em preparação para a grande fome que viria. Aos 30 anos de idade, José, ele havia ascendido à segunda posição. Aqui revela que foram 13 anos que ele governou o Egito. Então, gente, tem mais coisa, mas depois eu falo, tá? Porque é muito grande a história. Deus abençoe a todos. Ele é uma história muito bonita, né? Intrigante em certos pontos, assim, mas é uma história muito bonita, é um exemplo muito bonito que José deixa para nós. Na verdade, depois ele perdoou os seus irmãos,
Os seus irmãos procuraram ele, o pai mandou ele, porque sabia que no Egito, foi na época da fome e da escassez de alimento, ele teve que. E soube que no Egito tinha suprimento, né? Então o pai mandou ele ir para o Egito, eles irem para o Egito à procura de comprar. Então, o suprimento para a casa deles. Então, quando eles chegaram lá, não sabiam, mas se depararam com o governador, que era o irmão dele. Mas a história é muito longa ainda. E depois eu conto o resto, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.